Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer essas palavras sempre carinhosas de Dr. Caetano Fonseca Costa. E quero saudar também o professor Dr. Guilherme Sandoval Góes, que aqui é membro desse fórum e que aqui comparece como debatedor. O desembargador Caetano está unido ao tribunal desde anteriormente, quando o seu brilhante pai, desembargador Caetano Fonseca Costa, era desembargador desse tribunal e que teve a honra de me suceder na 4ª Câmara Civil Tribunal de Justiça, antes dele se aposentar. De forma que estamos em família, praticamente, no entendimento, e esse entendimento assim, liberal me permitiu ampliar um pouquinho o tema de hoje, porque eu preferi alongar, não só falar do poder político do juiz na aplicação da lei, o legal e o justo, que é considerado, aquela visão consequencial que o juiz deve ter da decisão judicial que profere. E, por fim, eu vou também abordar o ativismo judicial, que parece que é uma matéria bem atuante, bem atual e que interessa a todos a discussão. Eu iniciei fazendo uma pequena referência a como foi a figura do juiz nos primórdios da circulação. Ao tempo em que não havia sido concebido ainda o sistema de repartição dos poderes, os juízes não eram vistos como integrantes de um poder constituído. A visão que então sentia deles era, no dizer de Montesquieu, tão somente de la bouche inanimée qui prononçait les paroles de la lei. A boca inanimada, que apenas pronuncia as palavras da lei. E lei, que era então por ele, juiz, aplicada como um tecido morto, e não como um tecido vivo, capaz de novas reações. Essa foi a ideia inicial que teve Montesquieu da figura do juiz, que ele expressou no seu livro L'Esprit des Lois. Por isso mesmo, a missão que era então aos juízes conferida tinha limites angustos, chamados, que eram eles, tão somente a dizer a lei, que no caso concreto incidia, e com base nela decidiam. À época, o que o juiz esperava era somente o conhecimento das leis, ao lado daquelas virtudes passivas, sem dúvida sempre festejadas, que, como lembrou Capelletti em sua obra Hypothèse dei Judici, o poder do juiz, se traduziam em imparcialidade, independência e equidistância dos interesses das partes, virtudes que guardam conexão com o comportamento ético que de um magistrado deve ser esperado e exigir. O que a tais juízes, então, se conferia era tão somente, mais uma vez se diga, a missão de dizer a lei aplicável na espécie.
e, com base nela, decidir. Foi seguindo essa linha de entendimento que, como lembrou Diogo Figueiredo, em Erudito Estudo Jurídico, que foi publicada na revista Cidadania e Justiça em 1999, surgiu, desenvolvida em França, a clássica escola de exégese, que levava no máximo rigor o valor abstrato da lei. Toute la loi, mais rien que la lei. Toda a lei, mas nada mais que a lei. Doutrina que lançou os fundamentos do dogmatismo positivista, que se desenvolveu até a sua plenitude e se tornou hegemônico até o final do século XX. Com o evolver dos tempos, os rígidos princípios do positivismo jurídico experimentaram expressivas transformações, distanciando-se daquela hermética doutrina francesa, surgindo então nova escola de pensamento, da qual Diogo de Figueiredo Moreira Neto cita como exemplo o modelo inglês, segundo o qual ele diz: o juiz aplica a lei que descobre no direito, não mais se limitando a aplicar o direito que se expressa na lei. O juiz moderno, como anotou José Afonso da Silva, citando Milton Campos em sua obra Poder Constituinte e Poder Popular, não é mais o frio aplicador das leis, antes tidas como letras mortas, agora vistas como um tecido novo, capaz de reações novas ante a provocação de situações também novas supervenientes. Os juízes dos nossos tempos, nenhuma identificação guardam mais com o modelo de magistrado descrito por Montesquieu, que em sua obra clássica Esprit de Loi eram definidos como deux êtres inanimés qui ne peuvent modérer ni la force ou la rigueur, entes inanimados que não podiam moderar nem a própria força nem o seu rigor. Hoje a missão de julgar, que a um juiz é conferida, por constituir encargo quase divino, deve ser exercida de forma virtuosa, cívica, independente, imparcial e com fidelidade ao direito e à justiça. Para o exercício de tão importante missão, ao juiz deve ser garantido absoluta independência em relação às partes e eventuais injunções de qualquer outros poderes públicos. Tal missão reveste de especial grandeza na medida em que exige do julgador, além do conhecimento da lei e fidelidade ao direito e à justiça, aqueles atributos de ordem moral que, no dizer de Calamandrei, fazem da missão de distribuir justiça verdadeiro sacerdócio. A boa administração da justiça exige, portanto, do juiz a correta aplicação das leis, a absoluta fidelidade do julgador àqueles princípios de moral e ética de comportamento que constituem
verdadeiras garantias para os judicionados. A moral, lembre-se, constitui o respeito aos valores humanos, ao que é reto e virtuoso. A ética, do grego étique, se confunde com a própria ciência da moral, com as regras de comportamento, com o respeito a direitos e deveres que deve observar o homem na sociedade, com a reta conduta, enfim, com aqueles valores que dos magistrados são exigidos no exercício de sua nobre função. Ao lado da ética, dos predicados de ordem moral, é certo que de um magistrado há de se exigir profundo conhecimento das leis e, no processo, absoluta independência, equidistância dos interesses das partes ou das injunções políticas e, finalmente, um grande amor à justiça. A moral, lembre-se, constitui valor humano, o respeito ao que é reto e virtuoso. No exercício da árdua missão de distribuir justiça, como anotou o ministro Carlos Alberto Menezes Direito, em palestra que foi proferida aqui na Emerge, e vão as palavras dele transcritas: tem o juiz sobre seus ombros uma terrificante responsabilidade e não menor fonte de geração de expectativas para todos que procuram justiça. Daí a razão de sua importância na sociedade, do rigor na cobrança de seus deveres, mas também de suas prerrogativas, da sua proteção, da garantia de sua independência e de sua liberdade. Fecho aspas, foram as palavras do ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Assim, tendo o juiz que dirimia conflito nos autos instalados, em que os direitos se encontram contrapostos, deve eles, antes de tudo, levar em conta para a aplicação os conceitos do legal e do justo, que, embora distintos, têm em comum a harmonia que deve guardar aqueles preceitos com a ordem jurídica. A busca do legal, do justo, constitui desafio que cabe ao juiz enfrentar, muitas vezes exigindo do magistrado uma verdadeira obra de adaptação à lei do direito em discussão. Tal pode acontecer, como registrou José Carlos Barbosa Moreira, e vão as palavras dele, no processo civil, em que a atividade judicante se desenvolve de forma criativa, em que, acrescentou o doutor jurista, o juiz faz opções de caráter valorativo e no sentido termo político. O exercício pelo juiz de verdadeiro poder político encontra-se reconhecido quando na Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 37, foi à autoridade judiciária conferido o controle dos atos da administração pública, em harmonia com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade,
hipótese em que, como assinalou Miguel Reale, no seu estudo jurídico, o judiciário a serviço da sociedade, e eu transcrevo as palavras dele, uma tomada de posição jurídica, como também ética, está sendo exigido no magistrado. É verdade que, em certas ocasiões, a busca pelo juiz de uma solução exata para determinada causa pode levá-lo a uma interpretação da lei de certa forma criativa, que, todavia, estará sempre sujeita a limites, que não podem ser transpostos para se considerar incluídos na norma certos casos no texto legal não expressamente referidos, com a criação de um direito novo, com a inclusão no texto da lei da hipótese nela não expressamente considerada, inovando-se em matéria que constitui o próprio fundo de direito, transmudando-se, nesse caso, o juiz em lawmaker, aquele que faz a lei. Ao se reconhecer que, no momento de decidir no processo, o juiz exerce verdadeiro poder político, como assinalou o desembargador Fernando Iter, em sua conhecida obra, O Sistema Constitucional Brasileiro, não se está usando a expressão político em seu sentido vulgar, até porque nas constituições democráticas, como é o caso da Carta Magna brasileira, direito e política não se conciliam. A esse respeito, confira-se a norma do inciso 3 do artigo 95 da Lei Maior Brasileira, expressa a vedar ao juízo o exercício de atividade política. Assim, quando se reconhece que, ao julgar, exerce o juiz um poder político, é certo que a expressão político está sendo usada em seu mais alto sentido, guardando, na verdade, como lembrou André Malraux, em relação com a autoridade que se confere ao magistrado, a de, e repito as palavras dele entre aspas, transformar o direito em justiça, sintonizando a rigidez das leis com a insondável complexidade da vida. Essas expressões foram transcritas em obra do desembargador Fernando Iter, a que eu já me referi. Discute-se se constituirá um bem ou um mal o exercício pelo juiz, quando do julgamento de uma causa e da interpretação de uma lei que lhe pareça vaga ou impressiva quanto aos elementos de direito nela contida, fazê-lo de forma criativa para justificar sua aplicação ao caso concreto na lide discutida. Em casos tais, observa Capelletti, tem-se que, ao julgador, é conferida uma certa margem de discricionalidade na interpretação da lei, para justificar a sua aplicação à hipótese de julgamento, atualmente vista essa discricionalidade e caracterização como ativismo judicial.
ocorrido nos casos de julgamentos feitos com fundamento na equidade. Isso é a transcrição do pensamento de Capelletti. É inquestionável, portanto, que há um juiz, ao decidir uma causa, como agente que é da soberania estatal, exerce o poder político, que se exterioriza através do dícere jus, feito sempre com avaliação do legal e do justo. Sobre esta questão judiciosa, é a observação de Diogo Figueiredo Moreira Neto, forte a lembrar, e eu transcrevo a opinião dele, o poder judiciário, em sua milenar evolução, realmente transcendeu ao seu papel clássico e adquiriu uma função política, cabendo não apenas aplicar a norma ao caso concreto, mas adaptá-la, integrá-la à ordem jurídica e até mesmo examiná-la diante de padrões principiológicos de acerto constitucional, o que exige a superação da tradicional lógica do racional e a adoção, sempre que necessário, da lógica do razoável, sem a qual, no ensinamento de Recassin Seixas, uma lei jamais cobra plenitude de sentido. Quando da distribuição de justiça, todavia, ao juiz não é conferido o direito de transpor inteiramente o limite da lei, para nela incluir direito em seu texto não previsto, transmudando-se em legislador positivo, carreando para o direito das partes no processo e comprometendo todo um ordenamento jurídico. Nessa ordem de ideia, não constitui demasia lembrar que não se insere nos limites dos poderes ao juiz conferidos, quando do julgamento de uma causa, plena liberdade para pretexto de fazer a melhor justiça, criar um direito alternativo, como preconizam certas escolas modernas, de que constituem exemplos as americanas do legal realismo, realismo legal, do sociológico jurisprudência, jurisprudência sociológica, e as alemãs do Freiheit-Schule e a francesa do Méthode de la libre recherche scientifique. Seria uma certa liberdade científica no momento da aplicação, essa última francesa de François Genis. Essas escolas, sublinha Capelletti em sua obra, já nessa exposição anteriormente citada, de posições muito avançadas, vem a figura do juiz, criador do direito, cercada de grande responsabilidade política, notadamente quando é chamada a proferir uma decisão que não esteja inspirada nas doutrinas tradicionais. Todavia, é ainda de Capelletti observação, embora o juiz, quando do julgamento de uma causa, seja permitida uma certa interpretação aparentemente criativa do direito,
não se lhe é permitida a liberdade absoluta, de modo a garantir-lhe a criação de um verdadeiro direito novo, capaz de conduzi-lo, como lembrou Lord Devlin em sua obra Judges and Lawmakers, juízes e novos fazedores de leis, as distorções perversas de um Estado totalitário, inimaginável na vigência de um Estado democrático de direito. Porque, nesse caso, o juiz se transmuda em lawmaker, fazedor, invadindo a competência do poder legislativo. É verdade que, ao interpretar uma lei, em certas ocasiões, precisa o juiz fazê-lo com grão de sal, com grão de sal, de modo a dar à hipótese submetida a julgamento uma solução ao mesmo tempo legal e justa. Em casos tais, todavia, como advertiu o ministro Carlos Alberto Direito, em estudo jurídico, que já foi nessa palestra inicialmente referido, não pode o juiz fazê-lo de forma discricionária, de modo a desbordar para o arbítrio, com a criação de um direito novo, transmudando-se, nesse caso, como já se realçou anteriormente, em lawmaker, criador da lei, sem que para tal tenha competência institucional. Nesse mesmo sentido, é a opinião de Capelletti, expressada em sua obra anteriormente referida, O Poder dos Juízes, Hypothesi Dei Judices. Dentre nós, Lopes da Costa tem a mesma opinião, a advertir que o juiz não é legislador. A autoridade de suas decisões assenta na autoridade da lei. É necessário que ele demonstre a conformidade entre uma e outra. Nessa ordem de ideias, tem-se, portanto, que quando da aplicação da lei, a pretexto de interpretá-la, o juiz haja transposto os limites de sua incidência, o seu atuar valerá como verdadeiro ativismo judicial, nem sempre possível de ser exercido. Eu me permiti acrescentar algumas considerações à nossa palestra, acrescentar algumas ideias sobre ativismo judicial. Como lembrou o ministro Ricardo Vilas Cuevas, do Superior Tribunal de Justiça, em excelente exposição, que foi publicada na Revista de Magistratos, número 4, de maio desse ano, e eu transcrevo as palavras dele. A expressão ativismo judicial é polêmica e controversa, na oportunidade, indagando ele se não representaria a característica de um judiciário mais atuante e positivo, em especial quando os outros poderes são inertes, ou se não configuraria usurpação das funções dos poderes legislativo e executivo. São as palavras dele. A respeito dessa questão, ativismo judicial pode ser lida também naquela mesma revista Magistrado número 4, a opinião do jurista Lênio Luiz Streck. Forte advertir que, e aí vão as palavras dele, o ativismo judicial pode ter uma repercussão ruim para a democracia, se e quando
possa resultar de comportamentos e visões pessoais de juízes e tribunais, como se fosse possível uma linguagem privada construída à margem da linguagem pública. São as expressões dele. Sobre essa matéria, forte a opinião do ministro Luiz Roberto Barroso a defender a ideia do ativismo judicial, por ele visto verbos e vão as expressões dele como a atuação mais intensa do Poder Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação de outros poderes. Essas expressões do ministro Luiz Roberto também foram transcritas naquela revista Magistrado, número 4. Sobre o ativismo judicial, temos firmado a seguinte opinião, que em apertada síntese nos propomos referir. É certo que em determinados casos, quando do julgamento de uma causa tenha sido invocada para aplicação uma lei que não pareça suficientemente claro com relação à sua abrangência para aplicação, tenha nada obstante o juiz de, com base nela, decidir. Em casos tais, é certo que ao interpretar a lei, o magistrado deve-se fazê-lo sem se afastar dos seus exatos termos e limites, para que a carga da sua subjetividade posta na decisão não desborde para o arbítrio, com a criação de um direito novo, um direito livre. A ideia da solução dos conflitos no processo judicial, através da aplicação da chamada doutrina do Freistaat, é a doutrina alemã do direito livre alternativo, tem angariado adeptos. A adoção de tal doutrina, como bem assinalou o advogado e emérito juísta Renato Ribeiro, em precioso estudo jurídico, que foi publicado em Revista de Direito Tribunal de Justiça, volume 31, página 25 e 27, eu quero repetir as palavras, tem homenagem até esse grande jurista. As palavras dele: põe em xeque o próprio ordenamento jurídico e o direito das partes no processo, na medida em que garante ao juiz decidir como lhe aprouver, direito livre, fundado em sua inspiração pessoal, afastado do direito positivo vigente, o que soa absurda. Essas expressões que ele usou no trabalho publicado. Destarte, impede lembrar que uma decisão que haja ser proferida assim, afastada dos princípios do direito e da justiça, não pode ser vista como contida nos limites do poder político que atribui ao juiz, quando do julgamento de uma causa, que deve ser feito com a correta avaliação do legal e do justo. Ainda sobre ativismo judicial, algumas considerações merecem ainda ser feitas, notadamente a propósito dos reflexos que o seu exercício seja capaz de produzir no mundo jurídico e na sociedade. O
O ativismo judicial, ao ser exercido, pode constituir um bem ou um mal para a justiça. No último caso, um mal, quando resultar de visões pessoais de um juiz ou do tribunal. Apenas visões pessoais postas naquele ativismo. Pode ele ser exercido, em princípio, contudo, embora não tenha sido dito com clareza no texto da lei, a sua correta interpretação conduzir o julgador à convicção de que a lei, seria, no caso, aplicável, como sustenta o ministro Luiz Roberto Barroso, por estar em harmonia com aqueles valores e fins constitucionais na ação discutida. O ativismo judicial, registra Lênin Luiz Tech, pode ter um lado ruim para a democracia quando decorre de comportamentos e visões pessoais dos juízes e tribunais, acrescentando, é como se fosse possível uma linguagem privada construída à margem da linguagem pública. É que, em casos tais, o juiz transmuda-se em legislador, inovando em relação à lei e à sua aplicação, ou incidência. Por isso mesmo, só podendo ser exercido em casos muito especiais. Sempre atento o juiz, quando da interpretação da lei, não ser possível transpor o seu verdadeiro sentido, de modo a desbordar para o arbítrio, como se fosse possível, lembre-se mais uma vez a opinião de Lênin Luiz Tech, uma linguagem privada constituída à margem de uma linguagem pública. Exemplo do ativismo judicial de que resultou solução criativa em reação à lei, pode ser citado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ação direta de preceito fundamental, número 54, que, apreciando questão que já há algum tempo vinha despertando a atenção dos doutos na área médica e na justiça, veio já admitir o aborto de feto anencéfalo, levando em consideração que, em casos tais, a precisão de sobrevida do feto seria no máximo de alguns dias. Essa tormentosa questão, aborto de feto anencéfalo, já vinha sendo discutida há algum tempo nos tribunais do país, não sendo até então uniformes as decisões proferidas sobre a matéria. Os apologistas da admissão do aborto, no caso de feto anencéfalo, firmavam seu entendimento no fato de, ausente a expectativa de vida para o feto, o segmento da gravidez iria constituir para a gestante sofrimento físico e moral. As decisões contrárias a esse entendimento apoiava-se em norma principiológica da lei maior do país. Em casa, no caput
5º daquela lei, que alinha em seus incisos, como direitos fundamentais a todos garantidos, o direito à vida. De outro lado, é de se enfocar para a aplicação o artigo 2º do Código Civil, forte a proclamar, aspas, que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, o direito do nascituro. Com a decisão do Tribunal Maior, na ação direta de preceito fundamental 54, em acordo de que foi relator o ministro Marco Aurélio Mello, proferido por maioria de votos, a discussão se pacificou na Justiça, decidindo-se desde então pelo cabimento da interrupção da gravidez em caso de feto anencéfalo, inovando-se em relação às normas dos artigos 124, os 126 do Código Penal, que só tem o aborto como não criminalizável nas seguintes expressas situações: quando ele é necessário como único meio para salvar a vida da gestante e nos casos de gravidez resultante de estupro. O acordo do Tribunal Maior do país reconheceu que a interrupção da gravidez em caso de feto anencéfalo era possível, apoiado no entendimento de que a mulher teria direito à autodeterminação, à liberdade sexual e reprodutiva e à saúde como direitos fundamentais. Esse acordo foi do ministro Marco Aurélio de Mello, e ele fez questão de expressar esse entendimento, esse fundamento dele, que o fundamento maior seria esse: a liberdade da mulher, a autodeterminação, liberdade sexual e reprodutiva. E a saúde, porque o feto anencéfalo, quando nascesse, nasceria por dias e teria gerado apenas à mãe um grande sofrimento. A partir de tal decisão, os efeitos consequenciais não se fizeram esperar, ganhando fôlego os movimentos populares no sentido da legalização do aborto sob quaisquer outros fundamentos, invocando-se aquelas mesmas palavras que foram usadas no acordo do ministro Marco Aurélio: o direito da mulher à disposição do próprio corpo. A decisão do Tribunal Maior do país, a que acabamos de referir, constitui um exercício do ativismo judicial, que com todas as vênias não podia ter sido efetivamente exercido no caso sem que se consumasse, como efetivamente se consumou, ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Legislativo, o que se consumou através da interpretação criativa dada pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 128 do Código Penal, com a exceção no referido dispositivo de conteúdo nele não originariamente inexistente.
Foi alterado o Código Penal, que apenas admitia como possível aborto naqueles 2 casos: risco de vida da mãe da criança, ou então em caso de estupro. Esse acordo supremo inovou, permitiu o divórcio como exercício direito que tem a mulher à própria vida, a decisão da sua vida. Outro exemplo emblemático de ativismo judicial, que a todas as luzes, com a devida vênia, o Tribunal Maior do país não podia ter exercido, constituiu a recente decisão daquela Corte de Justiça, que incluiu no texto da Lei 7.716 de 89, que dispõe sobre os crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor, a figura nova do crime de homofobia. Nesse caso, mais uma vez, agiu o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo fosse, alterando lei existente, essa lei do racismo 7.716 de 89, que dispõe sobre apenas isso, preconceito de raça ou de cor. E então inseriu nessa lei, nesse texto, as seguintes expressões: constitui crime praticar, induzir ou incitar discriminação em razão de orientação sexual de pessoa, fecho aspas, estabelecendo para o novo delito criado, está se vendo o Poder Judiciário criando lei, a pena de 1 a 3 anos de prisão, elevando-a para de 2 a 5 anos, quando tiver havido divulgação ampla da homofobia pelos meios de comunicação pública em rede social. Importante assinalar que o Tribunal Maior do país assim decidiu, embora, inclusive, sobre a figura nova do crime de homofobia, já existisse à época daquela decisão em tramitação do Senado, no Senado Federal, o projeto de lei 672 de 19, que dispõe sobre a figura nova da homofobia. Então, veja como, com todas as vênias, houve verdadeira usurpação dos poderes do Congresso Nacional de fazer a lei por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, desde logo, como é coisa muito recente, vamos esperar, é possível prever os efeitos consequenciais que poderão advir, frutos de um ativismo judicial e com todas as vênias, em caso era inadmissível, uma vez que se inseriu, como se viu, num texto de lei já existente, que disciplinadora de outro crime, a figura nova de um crime que não podia ter sido criado como foi, com ingerência na competência do Poder Legislativo. E feita, ademais, com todas as vênias, com absoluta impropriedade, ante a absoluta ausência de assemelhação da figura nova criada, a homofobia, com o crime de racismo, de que trata a Lei 7.716 de 89.
Não se sabe ainda que consequências poderão advir dessa decisão para a sociedade, embora já seja possível se prever o que de um mal exercido ativismo judicial há de se recorrer. Com essas considerações, eu então me permito encerrar essa exposição, agradecendo ao senador Caetano Fonseca Costa, presidente do fórum, essa oportunidade de impor essas minhas ideias. E cumprimentando ao meu debatedor, professor Dr. Guilherme, que vai em seguida tratar a palavra. Obrigada pela atenção.